Olá, pequenos gafanhotos, sejam bem-vindos à segunda aula da nossa oficina de logline. Hoje estou aqui com vocês para a gente de fato entrar na estrutura da logline, se aprofundar nesse assunto e a gente também conseguir ver vários exemplos e vocês se sentirem mais confiantes para fazerem as suas loglines e me enviarem amanhã. Não quero me estender muito no início dessa aula, quero só relembrar vocês para não se esquecerem de colocar o nome de vocês aqui na lista de presença, porque senão você não vai receber a correção da sua logline e também vai ficar sem o certificado da oficina. Então, coloca aqui o nome na lista de presença para você poder garantir. Lembrando que para você ter sua logline corrigida, você tem que estar ao vivo na aula de amanhã. E se você não estiver ao vivo na aula de amanhã, quando eu chamar seu nome para corrigir a sua logline, você não vai ter sua logline corrigida ao vivo por mim. Você vai receber só posteriormente, por escrito, isso se você marcar sua presença durante a aula. Então, para você receber sua logline, para você receber a correção da sua logline por escrito, não se esqueça que você precisa também preencher a presença na aula 3. Sem mais delongas, vamos agora entender como que é a estrutura da logline, como é que a gente escreve e monta a nossa própria logline. Pessoal, muita atenção aqui, porque aqui a gente começa a entrar nesses detalhes da logline e todos eles são super importantes. Falamos na primeira aula que a logline é o quê? Ela é o conflito do seu projeto resumido em 30 palavras ou até 3 linhas. Dependendo da quantidade, de palavras, dependendo do tamanho da fonte, Mas são 3 linhas ali num Arial 12, Depende ali da concepção que você está seguindo. A logline tem pouquíssimas regras, tá, pessoal? Infelizmente, diferente de alguns outros documentos, como o roteiro, por exemplo, que é cheio de regras para como você deve escrever, a logline, ela tem pouquíssimas regras. É tudo isso que está aparecendo aqui na tela para vocês. Então, além dessa questão da limitação de palavras, você deve também sempre se lembrar que a logline é sempre genérica. Em que sentido, Bea, que a logline é genérica? A logline, pessoal, ela é genérica no sentido de que você não deve colocar o nome do seu protagonista na sua logline. Nesse sentido, a logline ela é genérica. Porque se numa logline eu falo o nome do meu personagem, qual que é a relevância disso? A não ser que tenha uma relevância para o conflito, mas raramente tem. Nenhuma. Não é importante para o meu conflito o nome do meu personagem. Então, como eu tenho essa limitação de palavras, como eu quero, assim, rapidamente conseguir instigar o meu espectador, o que eu preciso é ser genérico. Então, caracterizar o meu protagonista é muito melhor do que colocar o nome próprio dele. Então, a gente não usa o nome próprio do protagonista na logline. E por último, é que a logline deve sempre instigar o seu espectador. Então, ela deve trazer curiosidade ali de quem está lendo, de quem está querendo se aprofundar ali no projeto. Avançando agora para a estrutura da logline, a gente tem aqui duas estruturas que podem ser seguidas. Ou seja, se você tem um projeto de longa, você vai usar essa primeira estrutura que está aparecendo aqui na tela. E se você tem um projeto de série, você vai usar essa segunda estrutura que está aparecendo aqui na tela. Como que é, Bea, a estrutura de longa-metragem? Você coloca primeiro o seu protagonista, lembrando, sem ser o nome do seu protagonista, você vai caracterizá-lo. Depois, a problemática de caráter dele e, por último, a jornada que ele vai viver, Então, o conflito dele, explicando o que ele quer alcançar, o que ele busca viver. E muitas vezes, o que a gente coloca aqui também é o incidente incitante. Então, você também, em vez de ser jornada, você troca aqui por incidente incitante. Ou seja, aquilo que dispara a jornada do seu protagonista, o que é conhecido na jornada do herói como chamado à aventura. Então você pode utilizar o seu incidente incitante, o seu chamado à aventura, enfim, na estrutura da sua logline propriamente dita, tá bom? O incidente incitante, pessoal, é um daqueles 5 plot points que eu ensino na formação e que fazem parte do documento design narrativo, que você recebe feedback individual quando você é aluno da formação. Quando a gente fala de serializado, ou seja, séries serializadas, aquelas séries que têm um conflito central e que a cada episódio eu vou avançando um pouquinho com aquele conflito central. Quando tenho séries serializadas, eu faço protagonista, problemática de caráter e conflito central da série. Pessoal, eu poderia entrar o que é o serializado e definir o que é o serializado. Mas eu não vou fazer isso aqui na oficina porque a gente não tem tempo. Então, à medida que eu for analisando as loglines, eu vou complementando, essa compreensão. Mas lembro vocês de que na formação a gente tem um módulo inteiro só de narrativa de série, que eu vou explicando a diferença,
essa narrativa serializada, conta a história da televisão, por que que a gente mudou de procedural para serializado, por que que hoje a gente assiste muito mais serializado que procedural, explica a diferença entre todos eles, entre antologia, serializado episódico, enfim. Tem todo esse aprofundamento, então se você está interessado em se inscrever na formação, pode ficar tranquilo, porque todos esses ensinamentos, eles acontecem na formação. Mas se você não vai fazer a formação, fica tranquilo que à medida em que eu for lendo as loglines, eu vou dando essas pinceladas para você também não ficar com essa lacuna aí de conhecimento. Então vamos partir aqui para a logline para a gente começar a entender o que é que eu tô falando aqui para vocês. A gente começa, pessoal, com um filme que todo mundo conhece, todo mundo já assistiu, que é o Rei Leão. Então esse aqui, pelo amor de Deus, se você não assistiu, eu não sei o que você tá fazendo respirando ainda na Terra. Vai assistir o Rei Leão, depois você volta a viver. Mas vamos lá. Acusado de assassinar seu pai e foragido, um irresponsável príncipe leão precisa retomar seu reino, destronando seu maligno tio. Essa logline, ela tá exatamente na estrutura que eu ensinei, só que tá invertida. Em que sentido, Bé? No sentido de que, cadê? Eu disse aqui que a logline, ela começa com o protagonista. Quem que é o protagonista aqui? Príncipe Leão. Então, Príncipe Leão é o meu protagonista, que é o Simba. De novo, eu uso o nome próprio? Simba? Não, eu não vou usar Simba, porque a pessoa que não assistiu esse filme não sabe quem é Simba. Vamos partir desse princípio utópico, né? Então, não sabe quem é Simba, então eu tenho que usar um Príncipe Leão. Não uso o nome do protagonista. Muito claro, gente, não use o nome do protagonista na sua logline, porque é uma informação irrelevante, só gasta a palavra. Príncipe Leão é meu protagonista. Problemática de caráter. Qual que é a problemática de caráter do Simba? Ele é irresponsável. Então eu venho aqui, ó, um irresponsável príncipe leão, tá no meio da frase. Então antes, o que eu tenho? Eu tenho um contexto, que é a minha jornada. Então, acusado de assassinar seu pai foragido, um rei responsável príncipe leão precisa retomar seu reino, destronando seu maligno tio. Eu poderia? Bea, vamos lá. Eu preciso mesmo nessa primeira frase que tá aqui? Eu não precisaria, até. Eu posso simplesmente partir para um irresponsável príncipe leão precisa retomar seu reino, destronando seu maligno tio. Mas aí a gente entra com uma parte da logline que eu posso acrescentar dependendo de como é meu projeto, que é ou acrescentar um pouquinho da backstory do meu personagem, que é o que eu fiz aqui, ou eu acrescentar uma parte do universo, que tem outra logline que a gente vai já ver. Então eu posso adicionar esses elementos na minha logline e ainda assim, veja só, essa logline tem apenas 20 palavras. Então, gente, se com 20 palavras eu conseguir colocar aquela estrutura toda e ainda coloquei uma informação a mais sobre o meu protagonista, você faz com 30 palavras inteiras. Nossa, é muita coisa. Você tem como fazer muita coisa. Então não se preocupem, porque 30 palavras é espaço suficiente para você conseguir realizar e escrever a sua logline. Vamos uma última vez antes de passar para a próxima logline. Protagonista, Príncipe Leão, problemática de caráter e irresponsável. O irresponsável Príncipe Leão, acusado de assassinar seu pai foragido, precisa retomar seu reino, destronando seu maligno tio. A ordem das coisas, pessoal, não importa tanto assim. Isso aí vai do seu estilo como roteirista, como escritor, vai de como você quer levar o texto, se você quer, não, eu vou começar falando do tio para depois falar do protagonista, enfim. É uma questão de construção, de sintaxe. Depende de como você vai fazer. Mas veja que todos os elementos estão aqui. Próxima logline. The Green Book. Eu gosto muito de usar esse filme como exemplo. Se vocês forem fazer a formação, vocês vão ver que esse filme tá em todas as aulas praticamente, porque eu acho o roteiro e a narrativa desse filme espetacular. É muito bem feito. Você não tem uma linha de roteiro fora do lugar. É tudo muito perfeito, muito encaixado. Então, vamos prosseguir aqui. Logline de The Green Book. Um valentão ítalo-americano se torna o motorista de um pianista afro-americano em um tour no sul dos Estados Unidos nos anos 60. Essa logline já está seguindo aquela estrutura lá que eu coloquei. Então, vamos lá. Eu começo aqui com o meu protagonista, que é um ítalo-americano. Então, quando eu caracterizo ele como ítalo-americano, veja só a inteligência da logline e de você, enquanto roteirista, saber ser conciso com as palavras. É você conseguir narrar com poucas palavras. Se eu falo que o cara é ítalo-americano, já me vem na minha cabeça aqueles italianos, sabe? Aquela família bem tradicional italiana. Já me vem assim, talvez seja uma pessoa mais conservadora. Quando eu puxo aqui da minha memória os estereótipos, as convenções sociais, eu penso, bom, geralmente nos filmes e séries, essas pessoas são retratadas como pessoas mais conservadoras. Então eu tenho um ítalo-americano que é valentão,
Aqui eu poderia também utilizar agressivo, por exemplo. Então, agressivo, mais violento, mais bully, né? Seria a palavra, pra quem sabe inglês, né? Seria bully, né? Aquela coisa assim, aquela pessoa que gosta de fazer maldade. Então, eu tenho esse cara conservador, agressivo, valentão, que gosta de fazer maldade e ele vira motorista e segurança de um homem negro. Então, veja só como eu já tenho um conflito estabelecido. Esse cara, ele precisa desse trabalho, mas o trabalho é difícil para ele. E quando eu adiciono o universo, o contexto, ó, no sul dos Estados Unidos nos anos 60. Aqui é uma das loglines em que o universo faz muita diferença. Porque essa informação sobre o universo faz com que eu, leitor, espectador, entenda a gravidade desse conflito e do contexto que eles estão inseridos. Então, assim, é um local super racista. Então eu tenho um cara que já é assim conservador, preconceituoso, violento, que tem que proteger esse homem, esse pianista, numa circunstância super racista. Aí vocês me dizem se esse conflito tá escancarado ou não. Tá super claro o conflito desse longa-metragem aqui por essa logline. Tudo isso em incríveis 22 palavras. Próxima logline. Bea, mas eu não sei como é que é a logline de filme de comédia romântica. Vamos ver aqui agora. Assim, La La Land não é exatamente a comédia romântica mais romântica, né? Mas ainda assim é um filme de romance, então vamos lá. Um pianista arrogante e uma atriz insegura se apaixonam enquanto tentam alcançar seus sonhos na cidade das estrelas, Los Angeles. Em 20 palavras, eu fiz uma logline com não apenas um, mas 2 protagonistas. Porque quando eu tenho um projeto que tem mais de um protagonista, o que eu preciso fazer? Prestem muita atenção, esse conteúdo eu geralmente só divulgo dentro da minha formação. Sempre que eu tenho 2 protagonistas, eu entro no que é chamado de estrutura de buddy. Seja um casal ou não, enfim, apenas 2 parceiros, 2 amigos, eu tenho uma estrutura de buddy. E o que eu vou ter aqui na estrutura de buddy? Eu vou ter um personagem, um protagonista, vai estar em um extremo de uma problemática de caráter e o outro vai estar no outro extremo da problemática de caráter. Então eu tenho aqui 2 protagonistas, 2 problemáticas de caráter, um protagonista super arrogante, que é o Ryan Gosling, o Sebastian, e a Mia, interpretada pela Emma Stone, que é super insegura. Então veja só, qual que é o oposto do arrogante? A pessoa que é super insegura tem baixa autoestima. Qual que é o oposto de uma pessoa com baixa autoestima? Pessoa arrogante. Sempre que eu tenho 2 protagonistas, isso funciona muito bem em comédia romântica, porque é assim que a gente monta uma estrutura de buddy, eu vou ter, então, esse cenário se concretizando. Por isso que aqui eu tenho, mais uma vez, estrutura de logline. Protagonista, pianista e uma atriz. De novo, por que eu não boto o nome? Porque o nome não me traz informação nenhuma. Mas quando eu coloco um pianista e uma atriz em Los Angeles, eu passo a ter uma melhor compreensão, eu passo a ter um melhor contexto de como a história funciona. Um pianista arrogante, uma atriz insegura, protagonista e problemática de caráter, se apaixonam enquanto tentam alcançar seus sonhos na cidade das estrelas, Los Angeles. Tenho aqui, então, 20 palavras, uma logline super curtinha, que ainda trouxe o contexto do universo. Então veja só, logline sempre tem espaço para caber um pouquinho mais. Próxima logline, aqui já trazendo um longa-metragem que já puxa um pouquinho ali para uma narrativa um pouco mais moderna, não é uma narrativa tão clássica, mas que é um clássico do cinema. Silêncio dos Inocentes. Um inocente e novato agente do FBI deve receber a ajuda de um assassino canibal manipulador para capturar outro assassino em série que ataca suas vítimas. Essa logline de fato desse filme, tá? Eu não mexi. Mas o que acontece aqui nessa logline? Tá cheio de coisa que dá pra gente cortar. Por exemplo, em vez de uma inocente novata agente do FBI deve receber ajuda, eu poderia tirar uma palavra. Uma inocente novata agente recebe ajuda. Já tira uma palavra a menos. Aqui no final, um outro assassino em série. Ponto. Poderia acabar aí. Mas tem um complemento, que ataca suas vítimas. E veja como eu poderia ser ainda mais sucinta e ainda mais concisa nessa logline. Mas o roteirista escolheu não ser. E tudo bem, porque é uma questão de estilo, é uma questão de texto. Aqui a gente também entra muito nessa questão da escrita propriamente dita, que é muito importante para você que é roteirista, desenvolver ali sua própria voz, seu próprio estilo, sua própria maneira de construir suas frases. É super importante a gente ter clareza do que está sendo narrado, do que é a narrativa mesmo, e do que eu poderia tirar e o que é a escolha estilística do roteirista.
Por isso, eu tô fazendo essas observações aqui para vocês prestarem atenção aqui. E também porque quando a gente está começando, o que a gente faz? A gente vai fazer uma logline imensa. Vocês vão fazer uma premissa, um negócio assim, uma sinopse curta. Um negócio de um parágrafo, tenebroso. E aí, o que vocês vão fazer? Eu não tenho de onde tirar a B, eu já tentei cortar e não consigo chegar lá. Você consegue. Primeira coisa, troca para o presente. É uma dica importantíssima que a gente, enquanto roteirista, precisa ter em mente. A gente sempre escreve no presente do indicativo. Não sei se vocês já repararam, mas tudo está no presente do indicativo. O roteirista sempre escreve no presente do indicativo. Bom? Às vezes, você não precisa daquela qualificadora. Às vezes, você tá, como é o caso aqui, de uma oração que ataca suas vítimas, e você não precisava dessa oração aqui. Você poderia só tirá-la. Então, e fazendo essa limpeza é muito importante na hora de fazer e de construir a sua logline. Então aqui tenho mais uma logline com apenas 26 palavras. A gente encerra aqui então os exemplos de logline de longa-metragem e passa para os exemplos de logline de séries. Vamos lá. Primeira logline de série é de umas séries favoritas da minha vida, que é The Marvelous Mrs. Maisel. Eu gosto muito dessa série, acho o roteiro incrível, tudo, cenário, diálogos sensacionais. Se você quer ter uma aula de diálogo, assista essa série, porque essa série é excelente, tá no Prime Video. Depois que eu já fiz a propaganda da minha série, a gente pode partir para nada. E é curioso porque essa logline, ela tá numa estrutura nada convencional. Ela tem uma pergunta no final. Olha só. Após ser abandonada por seu marido, uma dona de casa deslumbrada descobre ter talento para stand-up. Seria um chamado? Isso aqui, pessoal, é uma variante que a gente chama, muitas vezes, de tagline. Essa logline, ela não chega a ser uma tagline, mas é como se ela tivesse um pouquinho da tagline. E o que é a tagline? A tagline, pessoal, diferente de uma logline, ela não tem lógica. Ela é simplesmente uma frase que tenta ser muito impactante. Mas para você conseguir fazer uma tagline, você tem que ter muita experiência e tem que ser algo assim, muito, muito, muito bom. Por exemplo, a série The Office, ela não usa logline, ela usa uma tagline. Qual que é a tagline da série The Office? E se o pior chefe do mundo usasse uma caneca escrito melhor chefe do mundo? Essa é a tagline de The Office. E a próxima exemplo que a gente vai ver tem uma tagline também. Não vou me aprofundar muito em tagline, mas só para esclarecer essa diferença para vocês. Você pode brincar com a sua logline, como tá feito aqui na logline dessa série. Mas se você quiser ir para um ponto mais distante ainda, mais agressivo, você também pode fazer uma brincadeira. Você também pode fazer sua tagline. Lembrando, amanhã não vou corrigir taglines, porque elas são muito incomuns, são muito raras, são mais comuns nos Estados Unidos, são mais comuns para estratégias de marketing, acabam não sendo tão usadas para gente que é roteirista. Então, você tem que fazer uma logline amanhã. Agora vamos analisar essa daqui. Após ser abandonada por seu marido, uma dona de casa deslumbrada descobre ter talento para stand-up. Então, eu tenho aqui a minha protagonista, uma dona de casa, problemática de caráter, deslumbrada. E tenho aqui o meu quê? Meu incidente incitante, meu chamado aventura, após ser abandonada por seu marido. Então, a nossa protagonista, uma dona de casa completamente deslumbrada, é abandonada por ele, descobre que tem talento para comédia stand-up e a gente complementa. Seria um chamado? E eu coloco uma dúvida. Será que ela é boa mesmo? Será que uma dona de casa consegue fazer comédia stand-up? Será que uma dona de casa deslumbrada consegue fazer comédia stand-up? E aí eu já trago um pouquinho até do tom da série na própria logline. Eu gosto bastante dessa logline, mas eu sou um pouco suspeita, porque eu gosto muito dessa série mesmo. Vamos para a próxima logline. The Americans, outra série espetacular que se você não assistiu, você deve assistir. Antes da gente ler a logline de The Americans, prestem muita atenção no pôster. Eu não escolhi esse pôster à toa. Aqui embaixo, veja só. O que está escrito aqui está escrito em inglês. All's fair in love and Cold War. O que está escrito aqui, pessoal, traduzindo, é vale tudo no amor e na Guerra Fria. Isso é uma tagline. Acabei de falar que tagline é muito utilizada para marketing, né? Você vai ver muito em pôster, mas isso seria uma tagline. Então veja que a tagline, ela não diz pra gente nada do que acontece. Você tá indo muito mais ali pro tom, você tá indo muito mais pro tema da série, do que propriamente dito ali o que acontece, o conflito, o incidente incitante. Você não está trazendo esses dados. Por isso que a logline, né, a linha da lógica, e a tagline, né,
que é essa tag, né, que seria uma piada, é a linha da piada. Então você tem ali vale tudo no amor e na Guerra Fria, no caso dessa série. E qual que é então a logline dessa série? É a seguinte: nos Estados Unidos, durante a Guerra Fria, uma mulher insensível e seu marido sentimental, russos infiltrados, equilibram família e dever até que um agente do FBI torna-se seu vizinho. Essa é a logline mais longa que tem aqui. E não é à toa, ela tem 2 protagonistas, é uma série, ela tem um contexto que é super importante, que tem que estar na logline, que dá um grau de dificuldade a mais para essa logline, e tem um incidente citante. Vamos identificar cada uma das coisas aqui, então. Protagonistas: uma mulher insensível e seu marido sentimental, problemática de caráter. Ela é insensível e ele já é mais sentimental, ele já é mais do coração. E ela já é mais fria, mais sisuda, e ele é o contrário. De novo, tenho 2 protagonistas, o que eu faço? Mesmo espectro de problemática de caráter, porém em polos opostos. Depois eu tenho meu incidente citante, que é até que um agente do FBI torna-se seu vizinho, e eu dou também o contexto do universo, que é super importante aqui para essa série. Nos Estados Unidos, durante a Guerra Fria, russos infiltrados equilibram família e dever até que... E aí entra o nosso incidente citante. Então, aqui eu tenho 28 palavras, é a logline mais extensa que eu mostro para vocês. E no pôster tenho também um exemplo de tagline da série. Os próximos 2 exemplos que eu vou mostrar para vocês são exemplos que eu não vou estar aceitando nesta oficina para correção. É o tipo de série que na formação você tem sim a liberdade de fazer e de construir. Mas aqui na oficina, como eu estou frisando um tipo específico de logline, que é da narrativa clássica, que é o formato que todo roteirista precisa dominar antes de partir para aprendizados mais profundos de narrativa, eu trouxe esses exemplos para vocês conhecerem, para vocês terem noção, mas vocês não devem enviar amanhã para mim esse tipo de logline, tá bom? Assim como também não vão ser aceitos modelos de tagline. A primeira delas, pessoal, é uma logline de um personagem anti-herói. Por quê? Porque o anti-herói, pessoal, ele tem uma série de diferenciais e uma série de características narrativas que não cabe eu explicar aqui, mas que tornam a estrutura da logline e a estrutura da narrativa da série propriamente dita muito distintas, muito diferenciadas. Então, eu trouxe aqui para vocês como exemplo, dá uma olhadinha aqui. Um fracassado professor de química diagnosticado com câncer de pulmão se transforma em fabricante e vendedor de metanfetamina, a fim de garantir o futuro da sua família. Então veja só, eu coloco aqui que a problemática de caráter dele seria, entre aspas, né, ser fracassado. Mas isso não é uma problemática de caráter, você ser fracassado. É que nem, tipo assim, ser pobre. Gente, eu nunca esqueço. Logo que eu comecei a dar aula de roteiro, eu tive um aluno e aí eu fiz um exercício, né, de logline, e o aluno falou assim, o fulano pobre, não sei o que, e daí a turma inteira olhou assim. Eu perguntei, mas qual é a problemática de caráter? Então, ele é pobre. Falei, mas gente, isso não é problemática de caráter, pelo amor de Deus. Imagina. Então é a mesma coisa que ele ser fracassado não é uma problemática de caráter. Mas é porque, como ele é um anti-herói, tem o que a gente chama de lógica de implicação, que eu não vou explicar o que é, mas que é um dado que eu preciso, digamos assim, fazer com que o espectador sinta pena do meu protagonista. E ao sentir pena dele, ele ser fracassado, coitadinho, tá com câncer, vai morrer, eu começo a perdoar que ele é um fabricante e vendedor de metanfetamina traficante. Matador de crianças. Então, você vê que a estrutura é completamente diferente por conta do tipo de história que eu tô trazendo. Mas, ao mesmo tempo, traz muita curiosidade e instiga muito. Por isso, esse tipo de logline, uma logline um pouquinho mais avançada, que eu não recomendo que vocês façam de hoje para amanhã e não você aceita, não vou fazer correção desse tipo de logline de hoje para amanhã. Você tem que primeiro dominar o primeiro tipo de logline antes de partir para esse tipo de estrutura aqui. E a última, pessoal, é a logline de Friends, que é um procedural, uma sitcom. Eu trouxe também, não é um tipo de série que a gente ainda vê muito sendo produzida hoje. Nos Estados Unidos você até tem um certo número de sitcoms que ainda são feitas, que ainda são produzidas, mas aqui no Brasil é bem mais difícil, você não tem essa... A gente não tem essa cultura da sitcom, né? Muito pelo contrário, nossa cultura é muito mais da serialidade. A gente gosta muito de serialidade, que é uma coisa que remonta ali desde a telenovela também. Mas eu trouxe aqui a logline de Friends pra gente. Acompanhamos a vida pessoal e profissional de 6 amigos de 20 a 30 anos que vivem em Manhattan, Nova York. Então você vê que não tem muita pretensão, não instiga tanto assim, você não tem tanta curiosidade com essa logline, ela simplesmente dá o contexto.
você vai acompanhar a vida de 6 pessoas. Porque ela é uma procedural, uma série procedural. É uma série que o que acontece com ela? Ela tem um procedimento por episódio. Ou seja, eu tenho um conflito que começa e termina no próprio episódio. Eu não tenho um grande conflito que amarra todos os episódios da série. Por isso que a logline também reflete a estrutura da série. Pessoal, chegamos ao fim da nossa aula de logline, mas sem antes eu explicar para vocês como que vai funcionar a entrega que vocês podem fazer até amanhã. Então você pode enviar sua logline amanhã no link que tá aqui abaixo, um formulário, você vai escrever e vai enviar sua logline, e as loglines serão aceitas até 3 horas da tarde. Lembrando, pessoal, que 3 horas da tarde é o horário limite. Depois desse horário eu não vou mais aceitar a logline, aí você já vai ficar para receber sua logline com o feedback dela. E que, lembrando, você precisa estar ao vivo durante a aula de amanhã para que eu corrija a sua logline. Se você não estiver ao vivo na aula de amanhã, eu não vou corrigir a sua logline. E mesmo que você não possa estar ao vivo, mas eu não posso ficar ao vivo, você entra rapidinho, marca a sua presença para você poder receber o feedback da sua logline depois. E eu já deixo avisado também, pessoal, que amanhã eu vou fazer uma apresentação e vou abrir as vagas da minha formação em roteiro audiovisual de ficção. E isso demora um certo tempo. Eu já estou deixando isso avisado para que vocês não fiquem: cadê as correções das loglines? Tá demorando muito e tudo mais. Já tô deixando avisado que amanhã eu vou começar corrigindo logline. Vou parar um pouquinho durante 15, 20 minutos. Vou explicar como é que a formação funciona, quanto custa. Vai ter desconto exclusivo para vocês que estão aqui na oficina, se matricularem na formação. Vai ter condição especial de pagamento também. Então fica ligado, presta atenção. Vai ter bônus, vai ter um monte de coisa legal. Então vai ser legal, presta atenção na apresentação que eu vou fazer da formação, e aí depois eu retomo e corrijo mais uma série de loglines, tá bom? Então assim que vai funcionar a aula de amanhã. Eu espero vocês lá. Até a próxima aula. Beijão!